Oi, eu sou a Emily. E eu, a Dani. Nós escolhemos o tema Gimnospermas. Gimnos vem de nua, esperma vem de semente, semente nua, ou seja, que produzem sementes e não frutos. As gimnospermas possuem folhas modificadas, que são chamadas de estróbilos. Elas também pertencem ao grupo das fanderogmas, que são plantas que possuem sistema reprodutor visível. Isso, e elas são independentes da água para sua fecundação. As gimnospermas, Elas são espermatófitas, porque produzem sementes. também são vasculares, porque possuem sistema de condução de sais Minerais e água. E elas sua estrutura Geral é a raiz, o caule e as folhas. Falando da reprodução das gimnospermas, a gente precisa estudar essa folha modificada, chamada de estróbilo, e o que ocorre dentro dela, para a formação da célula reprodutora masculina e para a formação da célula reprodutora feminina. Lembrando que é uma planta que produz sementes, mas não produz frutos. Então a gente tem que entender como é a produção dessa semente. Primeiro, eu vou comentar sobre a produção do gameta masculino. Eu vou falar da formação do grão de pólen, a estrutura que vai ser liberada para que ocorra então a reprodução. Eu desenhei aqui nessa folha um esquema bem simples para a gente entender como ocorre a produção e a sua liberação, para que ocorra então a polinização. Então, eu coloquei uma conífera aqui como exemplo, e que tem a pinha como sua folha modificada. A pinha possui estrutura que parecem escamas, que são chamadas então de microesporócito. O que é o microesporócito? É uma estrutura que está no estróbilo masculino. O microesporócito é uma estrutura 2N, produtora de esporos. Dentro do microesporócito tem uma bolsa cheia de esporos, chamada de microesporângio, que também é uma estrutura 2N. Aqui dentro de cada esporo desse aqui, sofre um processo de meiose, uma divisão reducional, onde uma célula forma 4. Aqui dentro eram células 2N. Depois de passar pela meiose, formam células N, com metade do número de DNA. Essas células são chamadas de micrósporos. Então, micrósporo é uma célula que veio da meiose e se transforma em uma célula N. Esse micrósporo, ainda aqui dentro, vai se modificar e formar o que a gente conhece como grão de pólen. Então, o grão de pólen ele é uma estrutura formada por mais de uma célula. Coloquei aqui o formato do grão de pólen. Ele tem duas expansões que lembram asas. São bolsas de ar para facilitar ser transportado pelo ar. Então, o ar consegue transportá-lo devido a essas estruturas, que deixam o grão de pólen um pouco mais susceptível para ser levado pelo ar. Essa célula aqui de cima, que eu pintei de vermelho, é chamada célula generativa. É a célula que vai fecundar o gameta feminino. E esse aqui, que eu pintei de verde, é chamado de célula do tubo. Por que célula do tubo? Porque essa célula vai se alongar e formar um tubo, para que essa outra célula generativa desça pelo tubo e encontre o gameta feminino. Então, é isso. Lembrando que as gimnospermas são plantas independentes da água para sua fecundação, o que ocorre então uma superprodução do grão de pólen, para que pelo menos alguns encontrem o gameta feminino e ocorra a fecundação para a formação das sementes. Formação do gametófito feminino. A folha modificada, ela também conhecida como pinha, ela possui várias células em formatos de escamas. Essa estrutura é chamada de megaesporíferos. Ela é cheia de camadas. Entre suas camadas tem a estrutura chamada de óvulo. Esse óvulo é uma cápsula cheia de células. Nessas células que vai haver a produção do gameta feminino. Dentro da célula do megasporo, originam-se 4 células. O megasporo ele acontece através da meiose e as outras 3 células elas vão se degenerar, elas vão sumir. E as células do megasporo ele começam a sofrer mitoses.
que conservaram a quantidade de DNA. Vão se formar entre elas uma célula chamada de oosfera e a outra de arquigônio. Está pronto o gameta feminino. Aqui é a entrada para o gão de pólen. Ela cai através do tubo até chegar à oosfera. E por essa célula da oosfera, ela fecunda e forma a semente.